Olá, todo mundo! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu gostaria de convidá-los para uma aventura muito similar àquela que o Bilbo fez em O Hobbit. Essa aventura ela vai ser cansativa, ela vai ser sangrenta e cheia de obstáculos. Mas ao invés de irmos para o covil do Smaug, lá na Montanha Solitária, com dezenas de anões barbudos, o destino da nossa jornada é um local que, para mim, é muito pior do que qualquer dragão assassino. Eu os convido a entrar no covil do pastor Silas Malafaia, um local onde a ignorância parece ser valorizada, onde as falácias são um imperativo e o fanatismo e o descaso com a verdade nublam o ambiente meio a gritos estridentes. Vocês irão poder acompanhar durante o vídeo, caso vocês tenham paciência de ouvir minha voz, como o entendimento do Malafaia sobre ciência e evolução é equiparável à capacidade do Gollum de recitar e interpretar Shakespeare. Estão animados? Espero que sim, porque, meus amigos, 10.000 gritarão aleluia à sua direita, 1.000 à sua esquerda. Mas nós, pela ciência, iremos até o final dessa aventura. Bem, meus queridos, nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Criação versus evolução. Afinal de contas, quem é que está com a razão? Realmente, o assunto ele é muito interessante. Não é à toa que eu fiz o meu bacharelado e mestrado em Biologia e Evolução e agora estou no meio do meu doutorado nesse mesmo tópico. Mas antes de começarmos a discutir o que o pastor tem a nos dizer, vamos analisar esse título, Criação versus Evolução. Eu gostaria de tecer alguns comentários iniciais, se vocês me permitem. A primeira e mais importante mensagem que eu quero passar para vocês nesse vídeo é: existe uma sutil e importante diferença entre o que é evolução e o que é a teoria da evolução através da seleção natural. Como vocês sabem, nós, biólogos, nós adoramos definições e nomes. Então, vamos definir de uma vez por todas o que é evolução biológica e o que significa, e o que é a teoria da evolução e o que isso significa. Uma definição que eu gosto muito para a evolução biológica é: evolução biológica é um processo que resulta em mudanças no material genético de um organismo ou de uma população de organismos, ao longo do tempo, ao longo das gerações. Todos os organismos vivos no planeta Terra, desde cianobactérias até rinocerontes gigantes na África, todos eles estão sujeitos a esse processo. É sabido e comprovado que todos os organismos vivos mudam ao longo das gerações. Todos eles evoluem. Isso é um fato, e por ser um fato, ele não é passível de ser acreditado ou não. Ele existe e é verdade, independentemente de você ou da sua opinião. Ótimo. Primeiro conceito claro e bem definido. Agora vamos para a segunda definição. O que é a teoria da evolução através da seleção natural? Bom, a teoria da evolução explica como e quais são os mecanismos responsáveis pela evolução. Simples assim, como diria uma ex-professora de biologia molecular que eu tive. Então, colocando em outras palavras, evolução biológica é o fato observável de que as espécies mudam ao longo do tempo e a teoria da evolução através da seleção natural explica como e quais são os mecanismos e processos biológicos responsáveis por essas modificações, esses que podem ou não levar ao aparecimento de novas espécies. A diferença ela é sutil, mas ela é presente. E o meu segundo e final comentário, antes de irmos a fundo na mente do digníssimo pastor Malafaia, é: essa construção, evolução versus criação, ela me traz uma ideia de que existe alguma disputa dentro da comunidade científica entre a teoria da evolução e a hipótese de que Deus criou todos os organismos vivos. Bom, eu vou lançar um mega spoiler, mas eu vou dizer: a teoria da evolução através da seleção natural, ela é a única teoria aceita atualmente na comunidade científica capaz de explicar como novas espécies são originadas e quais são os mecanismos por trás desse processo. Mais ainda, criacionismo ou design inteligente, que é um nome eloquente e bonito para o criacionismo hoje em dia,
ele não é nem classificado como teoria. Ela é uma hipótese, no melhor dos cenários. E uma hipótese muito mal formulada, por sinal. Mas com o passar do vídeo, esses conceitos eles irão ficar mais claros e mais explicados. Então, prosseguindo... Nós vamos fazer uma abordagem científica e teológica. Também quero deixar bem claro que eu não vou abordar todos os postulados evolucionistas. Para. Eu não sei vocês, mas eu tenho um problema com a palavra postulado quando aplicada à teoria da evolução. Eu não me preocupo com a epistemologia de todas as palavras, porém algumas palavras, quando usadas de maneira aleatória e não definidas propriamente, elas podem causar problemas futuramente durante o desenrolar da discussão. Eu não estou pegando no pé do Malafaia, pelo menos não agora. Mas a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu ouço a palavra postulado é assumir algo como uma verdade sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência. Você aceita simplesmente porque você aceita. E em alguns campos da ciência, isso é uma verdade e um mal necessário, se eu posso falar dessa maneira. Na matemática, por exemplo, o matemático ele deve aceitar algumas premissas iniciais para poder desenvolver a sua hipótese. Por exemplo, existem 2 postulados na geometria que dizem: primeiro, existem infinitos pontos no universo. E segundo, por um ponto passam infinitas retas. Ninguém consegue provar empiricamente que existem infinitos pontos no universo, ou mesmo que por esses passam infinitas retas. Mas os matemáticos, eles precisam aceitar essas premissas iniciais para desenvolver a sua hipótese e continuar com suas pesquisas. No que se refere à teoria da evolução, quando eu ouço esse termo postulado, eu sinto um comichão atrás da orelha e eu vou explicar o porquê. Como iremos discutir mais para frente, a teoria da evolução engloba várias outras hipóteses e teorias, sendo que cada uma dessas elas são corroboradas utilizando-se do método científico, apoiadas em um enorme número de evidências. Você, mero mortal, não precisa aceitar nada que a teoria da evolução diz, sem provas ou evidências, ao contrário da hipótese criacionista. Na verdade, somente o fato de a teoria da evolução ser classificada como teoria dentro da comunidade científica, isso já diz muito sobre a sua validade e credenciais. Mas isso nós iremos discutir já, quando nos aprofundarmos realmente no que a teoria da evolução nos diz e qual a diferença entre teoria, no sentido popular, e dentro de um contexto científico. E criacionistas. Teria que ter outras palestras para fazer uma abordagem total. Mas eu escolhi algumas coisas interessantes e importantes e as principais e fundamentais no que tange a evolução e criação, para que a gente possa chegar a uma conclusão sobre quem é de fato que está com a razão. Sem mais spoilers, mas irei dizer que a ciência derrota pseudociência e misticismo em qualquer oportunidade e cenário. Será que os postulados criacionistas, isso é, daqueles que creem na criação de todas as coisas, será que os postulados criacionistas, eles estão de acordo com as afirmações da ciência? Será que os postulados evolucionistas estão de acordo ou são contrários às evidências e às verdades da ciência? Malafaia, meu amigo, a ciência ela não funciona dessa forma. Chega aqui no meu pertinho para eu te explicar. Os cientistas, eles não observam os fenômenos naturais e tentam desesperadamente encaixá-los em ideias pré-definidas ou imutáveis, como é o caso das afirmações presentes na Bíblia que você defende. O que ocorre na ciência é justamente o oposto. A partir das observações dos fenômenos naturais no mundo, que o cientista desenvolve as suas ideias. O cientista ele não faz nenhuma masturbação mental com as evidências para que elas se encaixem no que ele assume ser verdade. Um cientista de verdade,
quando se depara com novas evidências e fatos que refutam parcialmente ou totalmente a sua ideia original, ou hipótese, para sermos mais específicos, ele reformula sua ideia para acomodar as novas evidências e as testa novamente, ou simplesmente abandona essa ideia e parte para outra. É dessa forma que o conhecimento científico progride. Se aceitássemos qualquer explicação acerca do mundo como verdades absolutas, sem fatos e evidências, somente porque elas vão de acordo com o que um determinado grupo de pessoas acredita, a humanidade ainda estaria na Idade da Pedra, com o Sol girando ao redor da Terra, e não ao contrário. Além do mais, se a teoria da evolução não conseguisse explicar de maneira satisfatória o que nós encontramos no mundo natural, obviamente apoiados num grande arcabouço de evidências, ela não seria aceita pela comunidade científica e muito menos ela não seria o pilar de sustentação das ciências biológicas. Uma coisa importantíssima que pode ferir os sentimentos de várias pessoas é: o que importa para a ciência não é o que você acredita ou idolatra. Ela está pouco se lixando para isso. O que realmente importa para a ciência é o que você pode provar, obviamente usando o método científico, não feitiçaria ou mágica. É isso que nós vamos tratar. E para começar, a gente precisa definir o que é ciência e quais os seus métodos, não é? Evidente que não há uma definição única sobre o que é ciência. Até entre os cientistas existem controvérsias. Então, você não tem uma definição única do que é ciência, mas você tem uma definição que é aceita pela maioria, mesmo não sendo totalmente completa, ela abrange, não é? Ela tem uma abrangência de aceitação nos campos científicos. Então, uma das definições que a gente pode dar do que é ciência é a seguinte: ciência é um ramo de estudo ligado a um corpo de verdades apresentadas com fatos, classificados sistematicamente, mais ou menos ligados e apresentados sobre leis gerais e que inclui métodos que possibilitem a descobertas de novas verdades dentro do mesmo domínio. Essa é uma definição do que seja ciência. Sim, essa é uma das definições de ciência. É uma das definições mais complicadas de ciência que eu já ouvi na vida. Santa Bárbara. Eu pensava que eu era um pouco verborrágico às vezes, mas parabéns, pastor Malafaia. Você me superou. Mas eu tenho que admitir que na essência o senhor explicou bem os pontos principais que a ciência engloba. Como muito bem apontado pelo senhor, realmente as definições de ciência elas variam, mas eu vou tentar aqui dar a minha definição de uma maneira um pouco mais clara e direta. Ciência é a busca e aplicação do conhecimento para desvendar o mundo natural em que vivemos, através de uma metodologia sistemática, baseada e guiada por evidências. Pá! Direto, explicativo e mais fácil de guardar. Quais são os métodos que a ciência utiliza? A ciência utiliza a observação, a experimentação, a formulação de hipóteses. A ciência utiliza a previsibilidade e controle. A ciência, ela utiliza o método científico. Exatamente, Beacon. A ciência, ela usa o método científico. Se pegarmos a definição de ciência que eu ofereci a vocês ali atrás, nós podemos encontrar que eu descrevi o método científico como uma maneira sistemática de analisar o que as evidências nos dizem. E é exatamente isso. Mas o método científico, ele não é apenas uma maneira de analisar o que as evidências dizem. Ele é a maneira mais honesta e confiável de analisar o que as evidências nos dizem. Nos dizendo o que é mais provável, o que é mais improvável, o que pode ser descartado e o que pode ser aceita. E uma pergunta digna de ser feita é: quais são as etapas desse método científico?
como apontado corretamente pelo pastor, a observação, formulação de hipóteses e experimentação são algumas dessas etapas do método científico. Eu te juro que eu nunca pensei que concordaria tanto com o Malafaia. Uma coisa importantíssima e fundamental quando a gente trata acerca de ciência é que a observação e a experimentação são os pontos chaves do método científico. É o paradigma da ciência, isto é, o modelo e o padrão da ciência está na observação e na experimentação. Sem observação ou experimentação, não pode haver ciência. Uou, Malafaia, meu amigo, você está em ponto de bala, corretíssimo novamente. Mas se você me permite alguns adendos, só para fecharmos essas definições de uma maneira mais conclusiva, eu diria, primeiramente, que o método científico e as suas experimentações, como você mesmo apontou, conseguem nos dias de hoje somente explicar o que observamos no mundo através de causas naturais. E se nós pudéssemos personificar a ciência em uma pessoa, ela seria a pessoa mais cética, chata e insuportável do mundo. Ela seria aquela pessoa que toda hora pergunta: como é que isso funciona? Como que liga? Como que desliga? Me prova que isso é verdade, e blá blá blá. Sem mencionar também que ela seria agnóstica ou ateia. Mas não porque ela é malvada ou ruim. Ela seria agnóstica ou ateia porque até hoje não existe nenhuma maneira ou método capaz de investigar e detectar atividade sobrenatural atuando e mudando o que acontece no nosso mundo. Você tem que entender que ela é a pessoa mais cética das céticas. Ela só acredita vendo. Ela só acredita analisando minuciosamente todas as provas e evidências e checando se as conclusões que você tirou são coerentes com o que você investigou. E uma coisa que vai deixar algumas pessoas de cabelos em pé é que as verdades que nós encontramos através do método científico, e eu estou definindo verdade aqui como a maneira mais correta e honesta de explicar um fenômeno natural, essas verdades na ciência, elas não são absolutas. Não existe a verdade em ciência. Isso é uma coisa boa, porque dá margem aos cientistas de continuar investigando e pesquisando sempre o mundo em que nós vivemos. Se você me perguntasse, você acha que a teoria da evolução através da seleção natural é a verdade absoluta de como novas espécies surgem e se diversificam no mundo? Eu seria humilde e eu diria não. Mas eu acredito, eu aceito que nos dias de hoje a teoria da evolução é a melhor e única explicação para esses fenômenos que você descreveu anteriormente. Bem, vamos analisar o que diz aqueles que creem na criação, os criacionistas. Que existe um Deus que criou todas as coisas, houve um ato de criação e um tempo de criação. Um agente externo e anterior ao universo criou todas as coisas completas e acabadas. Esse agente externo é Deus. Mas escute, como é que nós sabemos que todas as coisas foram criadas por Deus? Pela revelação da sua palavra. Mas a revelação não é método científico. Portanto, a criação não pode ser considerada ciência. Ok, vamos destrinchar isso que o Malafaia falou. Vamos começar com a primeira e mais óbvia mensagem que nós conseguimos captar desse discurso. Primeiro, ele basicamente diz que o universo e todas as criaturas que estão presentes nele, eu, vocês, o cachorro, periquito, sox, samambaia, girafa, rinoceronte, peracegas, zika, malária, fungos, tostomose, silvio santos, bactérias e príons, nós somos criados completos e acabados.
por um agente externo e anterior ao universo. Eu nem sei o que significa ser anterior ao universo. Talvez as minhas habilidades cognitivas elas não sejam muito elevadas, mas se alguém algum dia ver esse vídeo e puder me explicar, eu ficaria muito feliz. Mas enfim, o Malafaia continua e diz que a ciência não pode ser utilizada para averiguar se as afirmações que ele fez são ou não verdadeiras, mas que ele as aceita como verdades porque elas foram reveladas por um Deus, ou Deus, como ele mesmo disse. Senhoras e senhores, caso vocês não perceberam, o Malafaia acabou de fazer duas coisas interessantíssimas. Uma, ele inconscientemente definiu qual o significado de fé, que nada mais é do que acreditar ou aceitar algo sem nenhuma boa prova e evidência. Uma abordagem que, na minha opinião, não é muito útil se você quer realmente entender como as coisas no mundo funcionam. E a segunda e mais importante, ele acabou de dizer que não é possível testarmos a hipótese criacionista através da ciência e do método científico. Ora, você pode se perguntar, se a ciência é uma das ferramentas mais poderosas, se não a única, para investigarmos e descobrirmos o que acontece no mundo natural de uma maneira confiável e honesta, o Malafaia não acabou de dar um tiro no pé falando que o criacionismo não pode ser investigado pela ciência? Haha! Não, meus amigos. A linha de pensamento do Malafaia é mais lisa do que bagre ensaboado, mas é também totalmente errada e ilógica. E vocês vão entender o porquê em alguns minutos. Mas antes disso, vamos voltar ao criacionismo. Será mesmo que o criacionismo não pode ser testado cientificamente? Ou o Malafaia está tentando tirar a responsabilidade do criacionismo de ser colocado a teste? Bom, vamos pensar sobre esse assunto. Uma das coisas mais importantes e essenciais durante a elaboração de uma hipótese científica é que essa hipótese seja falseável ou refutável. Pode parecer um paradoxo, mas uma hipótese boa é uma hipótese que pode ser refutada ou chamada de falsa. O que isso significa em linguagem cotidiana é: você tem que conceder o direito a outros cientistas e a você mesmo de você estar errado sobre o que você propõe. Você tem que dar a cara a tapa. Logo, se a hipótese do Malafaia é Deus criou o universo e todas as criaturas, então eu concordo com ele. Essa hipótese ela é realmente mal formulada e não existe nenhuma metodologia científica adequada no mundo capaz de a provar falsa ou a refutar. Porém, e vejam que esse porém é muito importante, se você utiliza trechos da Bíblia de uma forma literal para suportar essa hipótese e esses trechos nos fornecem uma descrição do mundo natural, como é o caso em Gênesis, Gênesis nada mais é do que uma compilação de eventos que definiram o mundo e o universo que vivemos. Então, essas definições de como a Terra e o universo foram formados podem ser sim utilizadas como uma hipótese e, consequentemente, elas podem ser sim testadas. E esse é um dos motivos desse vídeo. Se as pessoas levassem a Bíblia como uma grande alegoria e não a tomassem literalmente, pelo menos no que diz respeito às origens de nosso universo e à natureza, não haveria esse confronto direto entre o que a ciência afirma e o que determinadas partes da Bíblia afirmam. Quando alguém vira e afirma que o universo foi criado juntamente com todas as criaturas e não fornece nem o fato ou evidência que corroboram essa sua afirmação, eu já olho para essa pessoa com um olhar desconfiado e sinto aquela fisgada característica no pâncreas de desgosto. Mas eu deixo passar, afinal, cada um aceita e acredita no que quiser. Mas quando essa pessoa dá um passo além disso e diz que teorias científicas são mentiras e justifica essas afirmações com falácias, inverdades e ignorâncias e ainda profetiza isso para milhares de pessoas, daí, meu amigo, é obviamente que nós iremos entrar numa rota de colisão.